Bem, pessoal, chegamos ao capítulo 8 do nosso livro e queremos trabalhar a ideia de modularização. Veja, nós temos aqui no Spider um código que é um código monolítico, é um código inteiriço. Então ele não tem, nenhuma subdivisão. Então nós temos aqui a ideia de um código que começa na linha 1, com a definição do conjunto de caracteres, um comentário aqui, que é um programa que vai fazer o cálculo da média, e nós temos aqui ao todo 24 linhas, tá certo? Então essas linhas com Sharp você já sabe que são comentários, né? Então tem módulos aqui, ó, entrada de dados, tá certo? Que é um trecho aqui, não chega a ser um módulo propriamente dito, mas é uma ideia de uma funcionalidade que está dentro desse trecho aqui. Nós temos em seguida aqui a parte de entrada de notas, o cálculo da média, tá certo? E a exibição de resultados aqui no final. Então observe que é o seguinte, isso é a forma como nós temos escrito nossos programas até agora. Todos eles são inteiriços, todos eles se utilizam de sequência, então esse programa é uma sequência, né? Da decisão, que nós temos aqui, da seleção ou decisão, e da repetição, quando nós precisamos repetir operações, certo? Então esse programinha aqui é simples, você já fez, desenvolveu esse tipo de solução aí no seu dia a dia, no seu curso e tal. Então ele é simplesinho aqui, ó, vamos mandar executar, digite o nome do aluno, tá certo? Aqui, ó, digite o nome do aluno, do lado aqui do módulo de execução, então João, João, ele é da turma do 8º A, tá certo e tal. Qual foi a nota dele? Então aqui é o seguinte, se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 7, ele é aprovado, né? Então vamos aprovar João aqui, 9. Certo? Nota 2, 8. Então ele teve uma média de 8,5, né? João tá aprovado, tá certo? Inclusive aqui esse comentáriozinho aqui, ó, nota 2, né? Nota 1 e nota 2, para ficar certinho. Então tá aqui a execução do nosso programinha monolítico e tal. Só que agora nós queremos trabalhar a ideia de módulos. Então esse mesmo programa vai estar reescrito aqui usando a ideia de modularização, tá certo? Então estão aqui os comentários, cálculo da média. E nós estamos definindo aqui 4 funções, tá certo? Como é que se define uma função? Usando a palavra reservada def, tá certo? E o nome da função. Por exemplo, aqui entrada, underline, dados pessoais, certo? É o nome dela. Então, um nome pelo qual você vai ativar. Olha a ativação dessa função aqui embaixo. Entrada de dados pessoais e 2 parênteses aqui. Vou explicar já o que significa isso aqui. Abre e fecha parênteses. Então nós temos aqui um comentário, entrada de dados pessoais do aluno, a palavra reservada global, que diz o quê? Que essas variáveis nome e turma são variáveis definidas no programa principal. Onde estão? Estão aqui, ó. Nome e turma foram definidas aqui como globais, tá certo? E nós temos aqui o trecho, veja que há um recuo, ó, todos os comandos aqui dentro estão recuados em relação ao def aqui, ó, tá certo? Então significa que estão subordinados, tá? Então, aqui, na próxima linha aqui, você vê que a próxima definição da próxima função já está alinhado com o outro def. Então, eles são totalmente independentes aqui. Então, o trecho normal que você viu lá do outro lado, vai pedir a entrada do nome e da turma do aluno. Aí, nós estamos definindo aqui a outra função aqui, ó, entrada de notas. Então, é a parte que vai entrar com as notas, que é o que você já tinha aqui no outro trecho de código. Nota 1 e nota 2, tá certo? Então, normalmente, você vai ter aqui, corrigir aqui, nota 2... tá certo? Nota 1 e nota 2. Então, def, um espaço, e o nome dessa função aqui é entrada de notas. Veja que entre os parênteses aqui ela não recebe nenhum parâmetro. A gente falou lá da ideia de parâmetros, né? Então, esses parâmetros aqui vêm para ser trabalhado por essa função aqui. Global N1 e N2 está usando as variáveis globais definidas aqui, ó, N1 e N2, no programa principal. Observe que as definições das funções vêm antes do programa principal. Então nós temos 4 funções, todas elas têm o seu def, seu nome e tal. Nesse caso aqui nós estamos recebendo 2 parâmetros aqui, ó, N1 e N2, tá certo? Então nós estamos aqui, ó, quando vai ativar calcula média, está ativando aqui com N1 e N2, que são as variáveis globais que você vai digitar num dado momento aqui, tá certo? Então aqui naturalmente você vai ter essa digitação sendo feita e alimentando. Então passa N1 e N2. Não tem algum problema ter o mesmo nome? Não. Porque na verdade aqui dentro N1 e N2 chegaram aqui como parâmetros, tá certo?
e no caso aqui ele vai usar a média como global, tá certo? Então aqui N1 e N2 não tem nada a ver com N1 e N2 global aqui, global é apenas a média. Então usa os parâmetros N1 e N2, que podia ser outro nome, se você quisesse aqui poderia chamar, por exemplo, de X1 e X2, tá certo? E aqui ia ter que usar X1 e X2, tá? Então não tem problema. Então por acaso ficou com o mesmo nome aí, mas poderia ser diferente se você quisesse, tá certo? E aqui você tem uma outra função que exibe resultados, que recebe como parâmetros o nome, a turma e a média, e exibe aqui dentro, né? Então na ativação está aqui, ó, passou como parâmetros o nome, a turma e a média, tá certo? Vamos ver a execução disso aqui melhor, ó. Tem um site aqui que eu achei legal, para mostrar para vocês aqui, que é o pythontutor.com, tá certo? Que é um projeto do MIT que mostra a execução aqui. Então nós vamos ver aqui o seguinte, tá aqui o mesmo código que vocês viram lá, tá certo? Ele está aqui e nós vamos mandar executar. Então vamos mandar executar aqui, ó. Ele está, a linha corrente, ele está nessa primeira linha aqui, ó. Passou os comentários, veio para a linha 4. Vamos mandar executar. Então automaticamente ele criou uma função entrada de dados pessoais aqui, ó. Tá certo? Então essa def aqui já faz essa criação aqui, ó. Tá? Próxima. Então ele já vai criar a entrada de notas, ó, outra função aqui, tá certo? Ó. Depois ele vem para cá, criou calcula média, ó, tá aqui na sequência, tá certo? E a próxima já vai ser aqui o exibe resultados. Então ele já cria 4 funções aqui, ó, tá aqui os cabeçalhos dela e dizendo que são funções, tá certo? Então a próxima linha aqui chegou no programa principal agora aqui, ó, nome, vamos mandar executar. Ele criou uma variável nome, tá certo? Ó, com uma string vazia, tá? A área de saída tá aqui em cima, ó, por enquanto não tem nada. Então vamos mandar executar a próxima linha aqui. Próxima linha aqui, ó. Turma, definiu a variável global turma, tá certo? Ó, são globais, tá? Tô definindo como globais aqui. Próximo aqui, ó, média, N1 e N2, definiu como 0 aqui, ó. Eu inicializei aqui. E a próxima linha aqui é definir a média como 0 também. Então tá aqui, ó, todos variáveis de escopo globais aqui, funções e dados. Tá? Então no próximo aqui, ó, entrada de dados, vai ativar, ó. Veja que você tinha aqui entrada de dados, que é a linha que eu estou mandando executar, e ele foi lá para cima para a função. Chegou no cabeçalho aqui, ó. Não recebe parâmetro nenhum, faz menção às variáveis globais nome e turma e vai ler nome e turma, que são globais, que você vai digitar. Então tá aqui a área de execução aqui, eu vou mandar executar aqui, ó. Então ele já vai fazer a entrada de dados aqui, ó. Digita o nome do aluno, vamos colocar aqui. Então digito o nome do aluno, João, eu já fiz isso na outra execução, né? Próximo aqui, digita a turma 8A, tá certo? Essa função aqui, ela não retorna nada, tá? Ela retorna em termos das variáveis globais, tá certo? E agora ele vai para a próxima linha. Qual é a próxima linha? Executar a entrada de notas. Então tá aqui, ó. A função entrada de notas, ele vem para cá. A próxima, ele já vai para lá, ó, tá certo? Então vai usar as variáveis globais N1 e N2, que atualmente o valor é 0, tá aqui, ó, tá certo? E vai pedir a entrada de dados da nota 1 aqui, ó. Então eu tinha digitado 8 na execução aqui antes, tá certo? Depois ele vai executar 8 e 8, tá certo? E ele não retorna nada, não tem valor de retorno. Retorna os valores de N1 e N2, que, ó, que era 0 e agora estão com 8 aqui, ó. Próxima linha. Calcula média, tá certo? Agora tá passando 2 parâmetros aqui, ó, tá certo? N1 e N2. Então ele vai lá para cima, tá certo? Ó, N1 e N2. Ó. Então dentro de calcula média, N1 vale 8 e N2 vale 8, tá certo? Que eu disse que você podia mudar X1 e X2 aqui. Tá? Então ele vai calcular N1 e N2, atribuir a variável global média que está aqui, ó, no programa principal valendo 0. Então quando ele fizer esse cálculo aqui, ó, automaticamente média passa a valer 8 aqui, ó, tá certo? Teve algum valor de retorno? Não, ele não está usando o retorno, que a gente vai aprender depois. Exibe resultados, ó. E para exibir resultados está passando nome, turma e média. Aqui são variáveis globais, são os parâmetros reais. E ele vai para os parâmetros formais aqui, ó, exibe resultado, ó, nome, turma e média, que são os parâmetros formais aqui embaixo. Tá certo? Então o próximo aqui, ele chegou aqui, ó, nome vale João, turma vale 8A, média vale 8, tá certo? Então ele vai agora linha por linha aqui, ó, print resultado, vai sair aqui, ó, na área de saída, tá certo? O aluno João, turma A, e agora
média 8, vai dizer o if aqui se ele está aprovado ou reprovado. Ó. Se média maior ou igual a 7, então ele vai exibir aprovado, que a média é 8, então exibiu aqui, ó, não retorna valor nenhum, ele não entra no else e já vai voltar para o programa principal, tá certo? Exibe resultado é a última linha de execução. Então você tem aqui todo o funcionamento deste programa modularizado. Então é interessante você observar o seguinte aqui, voltando para o Spider. Com módulos você escreve mais. Veja que no programa anterior, quando ele era inteiriço, a gente tinha 24 linhas. Agora que a gente usou módulos, tá certo? Ele passa a ter 15 linhas a mais, tem 39. Só que em compensação, você pode usar entrada de dados pessoais, entrada de notas em vários trechos do programa sem ter que repetir o código. Tá certo? Então você tem a ideia de modularização, de passagem de parâmetros, a ideia de variáveis locais e variáveis globais, tá certo? E a passagem de parâmetros e o retorno de valores através de variáveis globais. Então eu espero que você tenha entendido, faça os exercícios do capítulo e nós vamos continuar o aprofundamento aí da ideia de modularização, de funções, de passagem de parâmetros, de retorno e etc, ok? Então vamos praticar, curta aí o canal, divulgue, até a próxima, valeu!